Você já se perguntou o porquê devemos guardar o nosso coração? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre guardar o coração. A gente imagina que guardar o coração deve ser guardar o coração de pessoas que possam entrar nele, que possam fazer uma bagunça nele. Mas eu queria pensar além. E para isso eu queria ver o que Jesus ensina aos seus discípulos sobre o que é guardar o coração, por que devemos guardar o coração. E é isso que a gente vai falar hoje. No capítulo 5, versículo 8 de Mateus, do livro de Mateus, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E é muito interessante que aqui ele já nos mostra que para ver a Deus nós precisamos ser limpos de coração. Mas como nós somos limpos de coração? Como nós podemos ter essa pureza intrínseca em nosso ser? E é muito importante pensar nisso partindo do pressuposto de que nós queremos ver a Deus. E se nós queremos ver a Deus e alcançar êxito nesse nosso objetivo, precisamos ser limpos de coração. Para sermos puros de algo, para sermos limpos, nós temos que tirar todas as impurezas e as sujeiras, não é? Por exemplo, quando você está lavando um prato e você quer que ele fique limpo, é claro e óbvio que você vai tirar a sujeira dele. E para o nosso coração, nós devemos lavá-lo e limpá-lo. E só podemos fazer isso por meio de Cristo. Na Bíblia diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos e chegaram alguns fariseus e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ou seja, eles disseram: por que os seus discípulos que o seguem, a tu que se diz o Filho de Deus, quebra a tradição ou um princípio dos anciãos, que é lavar as mãos antes de comer? Por que eles não lavam as mãos antes de comer? E ele estava perguntando isso, mas ele não estava perguntando isso com curiosidade pura, mas sim no sentido de afrontar, dizer: tu não é filho de Deus? Por que então os que andam com você, seus discípulos, quebram a tradição? Ele não era uma curiosidade genuína ou uma ignorância genuína, mas era sim uma estupidez em afrontar a Jesus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: ora a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E aí Jesus chama aqueles fariseus de hipócritas. Por quê? Eles estavam prezando pela tradição deles mesmos e dizendo, afrontando Jesus através dos discípulos: por que eles não lavam a mão antes de comer? Por que eles quebram esse princípio? Eles não são seus discípulos, que se diz filhos de Deus, mas eles mesmos quebravam o princípio de honrar pai e mãe, em contrapartida de um princípio que eles criaram, de um mandamento deles e não de Deus. E Jesus chama eles de hipócritas, porque eles estão cobrando uma tradição que veio deles e eles mesmos quebram o mandamento de Deus. E aí o que Jesus fala que é o ponto mais interessante sobre o coração, que ele fala, né, que a gente vai chegar no ponto em comum desses dois assuntos, que seria este aqui, a gente pula para o capítulo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Jesus disse, né? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Isso é o que contamina o homem. Jesus está dizendo que não é você comer sem lavar as mãos, mas é o que sai do coração. Por que o que sai do coração? Ele diz aqui no versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mas antes disso, o que ele explica? Então, acercando-se ele, seus discípulos disseram: sabe que os fariseus ouvem essas palavras e se escandalizaram? Ou seja, sabe que os fariseus ficaram meio assim, né? O Senhor disse isso e eles se escandalizaram. Aparentemente não gostaram do que Jesus disse. Mas Jesus responde: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele estava também dizendo sobre aquele princípio. Aquela hipocrisia não foi o Pai que plantou. Aquela euforia em corrigir Jesus não foi o Pai que plantou, até porque ele não era digno de correção. Mas a questão que a gente está vendo aqui é que eles estavam sendo hipócritas porque eles falavam: Senhor, mas eles não estão quebrando um mandamento, que eram os mandamentos anciãos, mas eles mesmos quebravam o mandamento de Deus. E essa é a hipocrisia.
Aí Jesus fala, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E aí Pedro pergunta, explica-nos essa parábola. Ele fala, explica-nos isso. E Jesus fala, até vós mesmos estáis ainda sem entender. Vocês que andam comigo, visualizam todo o meu ministério, estáis ainda sem entender. E ele explica, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Vocês sabem como, né? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, nesse ponto, quando Jesus diz que o que sai da boca contamina o homem, é aquela questão de você falar o que está no coração. Por isso que a gente pensa que, se alguém falou algo de você que você ficou assustado, pense que o que ela pensa e sente sobre você é muito maior. E é isso que a Bíblia fala. Do que a boca fala, o coração está cheio. Porque a boca fala do que provém do coração. E isso contamina o homem. Lá em Salmos ele diz que guarda teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ele também fala, que a Bíblia também diz que de uma fonte não podem ser água doce e salgada. Então do coração procedem também o mesmo entendimento, que não podem dois tipos de senhores habitar em um coração. E aí a gente vai, interessante, acho que todo mundo conhece Judas Iscariotes. E aí aquele é um exemplo claro da impureza do coração. João 13, versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse. Ou seja, quando acabou a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. E é interessante que esse desejo ruim proveio do coração de Judas pela colocação que o diabo realizou. O diabo colocou aquele desejo no coração de Judas. E aí que é o ponto interessante, que o nosso coração ele é suscetível a pensamentos maus, a prostituições. É isso que Jesus explica lá em Mateus 13, lá em Mateus 15. Porque o coração está suscetível a esses sentimentos voláteis. Você pode ter um pensamento bom, você pode ter um pensamento ruim, você pode querer fazer algo bom, você pode querer fazer algo ruim. E isso também nos leva a pensar que nem tudo que nós fazemos é bom só porque aquela ação à vista dos outros é boa. Porque a intenção no coração diz muito sobre aquilo. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Ou seja, ele falou, tu, que é o Filho de Deus, está lavando os meus pés? O Senhor não era eu para lavar os seus? E aí Jesus disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ele disse que ele não entende agora, mas depois ele vai entender aquela ação de Jesus. E Pedro fala, nunca me lavarás os pés, Senhor. Mas Jesus diz, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, já que ele entendeu agora por que o Senhor estava lavando os seus pés, ele fala, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. O que ele quis dizer? Já que eu vou ter parte contigo se lavar os meus pés, então lava os pés e a cabeça, não só os pés, para que eu esteja mais próximo de ti. Isso é muito lindo, né? A gente sempre lembra daquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas Pedro, eu gosto muito, talvez seja meu personagem favorito, porque em toda a caminhada com Jesus, ele é sempre que toma a frente, que pergunta, e eu acho isso muito interessante. O que Jesus fala? Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. E aí é interessante isso aqui porque ele fala, aquele que já está lavado, ele está falando o quê? Porque já está limpo, não precisa lavar tudo, só os pés, porque já está limpo. Porque os pés vai caminhando por todos os lugares. E aí, por que é importante se calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz? Porque assim nós estaremos mais fortes e menos suscetíveis à entrada de impurezas no nosso coração. Por quê? Porque o Evangelho nos prepara. O Evangelho da Paz, se nós calçarmos por onde nós formos, nós o levaremos e não nos contaminaremos. E por isso que Jesus disse que nem todos estáis limpos. Porque o coração de Judas já estava contaminado. E você vê que antes disso acontecer, o que Judas fez? Ele falou com os da sinagoga para trair Jesus. Então,
a questão da impureza do coração está muito ligada ao que sai da boca e aos nossos desejos. Judas, ele queria aquelas 30 moedas. E esses desejos muitas vezes nos levam a um coração volátil e não um coração firme. Se não calçarmos os pés com o evangelho da paz, caminharemos por todos os lugares sujando os nossos pés, sujando o nosso coração. A importância de guardar o coração é que dele procedem as saídas da vida, e é através do coração que veremos a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Então, se nós não guardarmos nosso coração de desejos impuros, de pensamentos maléficos e pensamentos ruins, nós não veremos a Deus. Por quê? A questão não é você parar de pensar, mas você não dá trela àquele pensamento, você não dá continuidade, não dá corpo àquele pensamento. Se você pensa, nossa, mas fulano não gosta de mim. Alguém chega e fala pra você, nossa, mas fulano não gosta de você, né? Aí você começa a dar corpo àquilo. Nossa, mas não me deu bom dia ontem. Verdade. Vixe, não falou comigo direito. Aí você vai começando a dar corpo àquele pensamento. E aí o seu coração começa a ser contaminado por uma simples semente, que foi lançada por outra pessoa, às vezes nem é por você mesmo. E na verdade eu acredito que na maioria das vezes não é por nós mesmos, mas sim de pensamentos. Quando nós deixamos vindo aqui pra cá, pro coração, que não tô falando do coração que bombeia sangue, né, literalmente, mas tá falando assim da alma e dos sentimentos. É interessante a gente ter essa armadura, e lá em Efésios 6 também fala sobre a armadura e tudo mais, mas o que Jesus está querendo dizer num todo? Guarda o seu coração. E aqui em João 13, ele continua. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele já estava começando a se referir ali, que um dentre eles havia de o trair. Desde agora, vou digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Quem é este que há de trair? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes. E após o bocado, entrou nele Satanás. Isso aqui é interessante porque dá a entender, oxe, mas Jesus molhou o bocado, deu e após dar o bocado, entrou nele Satanás? Isso me faz pensar, eu não tenho a resposta, mas me faz pensar muito na questão de legalidade. Ali, sobre até os diabos terem a permissão, porque quando Jesus estava curando o gadareno, os diabos falaram, vem tu nos atormentar? E aí ele pede permissão para que eles vá aos poucos, Jesus disse vai, e após isso eles vão. E aqui aconteceu a mesma coisa, não a mesma coisa, mas de um jeito parecido sobre a questão de permissão e legalidade. Como se naquele momento Satanás já sabia que aquilo seria a forma que Jesus diria, vai, permite. Mas você vê que antes de que Cristo permitisse que Satanás entrasse em Pedro, Pedro permitiu que aquele pensamento descesse ao seu coração, que aquela impureza descesse ao seu coração. E é muito forte falar isso, né, que Jesus permitiu que Satanás entrasse em Pedro. Mas quando a gente para pensar que antes mesmo disso,
Pedro permitiu que aquela impureza entrasse no seu coração. Acredito que para ser limpo de coração, a gente tem que estar constantemente calçando os pés do Evangelho da Paz. Porque dessa forma, o conhecimento nos trará uma proteção contra as tentações. E vemos isso claramente no jejum de Jesus, que ele jejuou 40 dias e então veio o diabo para o tentar. E todas as vezes que o diabo fala algo, Jesus sempre rebate com algo que também está nas Escrituras, porque o diabo tenta usar as Escrituras ao seu favor. Então ele pega versículos isolados, mas Jesus ele rebate sempre com as Escrituras. Então acredito que o nosso pensamento e o nosso triunfo contra as tentações esteja diretamente relacionado aos pensamentos. Porque quando nós damos corpo a esses pensamentos, nós vamos ou purificando ou contaminando o coração, dependendo do que nós permitimos que entre em nossas vidas. Então, Jesus, ele reforça que amem uns aos outros. E acredito que talvez essa seja uma boa forma de se mostrar limpo de coração, obedecendo aos mandamentos da própria pureza e do que deve habitar em nosso coração.